Olá, esse é o nosso primeiro Atalaia Podcast. Nada melhor do que iniciar entrevistando o nosso presidente, Pastor Cícero. Separei algumas perguntas e vamos dar início a esse nosso primeiro momento. Olá, sou o Pastor Cícero, da Igreja Adventista dos Atalaia, Pastor Presidente. Vamos iniciar as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para o Pastor Cícero é: como foi o início dos Atalaias? O início para mim foi bem complicado, porque o Ministério Atalaia, ele começou através de uma família, porque foi uma família que praticamente não estava ainda firme com Deus. E ali se iniciou um problema. Deus tem os seus propósitos, né? E ali se iniciou um problema, e daquele problema eu jamais imaginei estar iniciando o Ministério Adventista dos Atalaia. Foi quando a gente começou a ir para o sítio Alecrim, onde a gente tivemos muita dificuldade, pelo fato de transporte, essas coisas. Mas Deus, ele é fiel, né? A gente só não faz a obra se a gente não tiver coragem, né? Mas se temos coragem, a gente vai até de jumentinho. Eita, né? Glória! Eu lembro que eu e a Varu, a gente ia numa moto sem farol, um pouco perigoso, mas Paulo chegou a citar, dizendo que riscou a vida em deserto, riscou a vida em cidade, riscou a vida em mares, riscou a vida em meio de irmãos, falsos irmãos, né? Então, isso tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então, para mim, o início dos Atalaia, para mim foi difícil, mas toda vitória vem através do impossível, né? Para mim, uma das maiores vitórias. Os Atalaia iniciou ali, justamente, eu vejo o início do Atalaia, se eu fosse usar uma palavra, expressar uma palavra, eu expressar amor, porque tem um ditado que diz assim: ninguém fica perto de quem está liso. E a gente foi em busca de pessoas que aparentemente, aos olhos de muitos, chegou até a aconselhar a gente, dizendo assim: ali não dá fruto não, ali não dá água. Mas a gente ia em busca da alma e não do que a alma tinha. Então, para mim, foi difícil, mas quando se coloca amor no que faz, há prosperidade. Amém. E, resumidamente, qual foi a sua maior dificuldade no início? Além do transporte, né? Claro. A minha maior dificuldade, para mim, a primeira coisa para mim não foi nem o transporte. Porque eu aprendi que a obra, quando se há força, a gente vai até de pé. Mas a minha maior dificuldade foi conselho de irmãos crentes, pessoas de ministério, né? Que olhou para a gente e disse: vocês estão perdendo tempo. E olhou em certas situações e até ofereceu dinheiro, né, para que a gente pudesse entregar esse ministério. A gente olhamos pelos nossos olhos carnais, a gente via apenas 4 pessoas, mas pelos nossos olhos consegue ver só a parte de fora, mas Deus via a parte de dentro. É aquilo que Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, você conhece a parte de fora, eu conheço o que está dentro, não julgo ninguém pela aparência. Então, a minha maior dificuldade, tirando o transporte, foi essa questão de conselho entre irmãos, pessoas que buscaram muita forma de parar, né? Uma das primeiras coisas foi quando a gente começou a iniciar lá, algumas pessoas vinham até a nós e chegou a dizer que nós estávamos roubando o ministério, a gente estava roubando a ovelha. E isso nos trouxe um certo receio, sabe, aquele sentimento de culpa. E depois Deus falou comigo: como que você está roubando ovelha se quem está lá está abandonado? Então, para mim, a maior dificuldade foi essa questão de irmãos e palavras, né? Palavras, pastores, né? E em vez de ajudar, de apoiar, ter palavra negativa. E qual foi a maior conquista até aqui? A minha maior conquista, se eu fosse resumir algumas coisas aqui, eu tinha muitas coisas para explicar, mas para mim a maior de todas foi de uma pessoa que era idólatra, uma pessoa que tinha vícios como o cigarro, uma pessoa que era difícil,
uma pessoa leiga de leitura, e hoje está liberta pelo poder da palavra, né? Uma pessoa que hoje, aparentemente, antes era difícil, mas hoje você olha na pessoa e viu a pessoa liberta do cigarro, liberta da idolatria. Então, para mim, a maior conquista foi ver que a gente iniciou com essa família, e essa família permanece até hoje firme com Deus, e são um dos melhores obreiros para nós. Sim, glória a Deus. E qual palavra que define os atalaias para você? Eu acredito, nas minhas palavras, acredito que seria um brado de vitória, no sentido porque eu sou uma pessoa que não tive estudo, né? E para manter hoje uma obra em 3 anos, estamos entrando nos 4 anos, e com o corpo de obreiro que nós tivemos dificuldade imensa, nós tínhamos gasto altíssimo. Então, para mim, eu vejo os atalaias em um corpo de união, né, onde a gente vimos muita transparência dentro do ministério, né? Eu acredito que, se fosse nas palavras de Deus, poderia definir a Igreja Adventista dos Atalaia como amor. Amor. Amém, glória a Deus. E uma pergunta que eu acredito que muitos podem se fazer, né? O porquê do nome Adventista dos Atalaias? Esse nome, e qual o significado, né? Esse nome vendo Deus me deu logo após que eu estava em um monte há muito tempo. Acredito que tem cerca de uns 12 a 14 anos. Eu estava na rocha, estava chovendo, e tinha uma fenda na rocha, e eu estava orando quando o Senhor me trouxe um nome. E o primeiro nome que Ele me deu na primeira noite foi Advento. Eu fiquei sem entender. Eu entendi porque naquele momento a minha interpretação era por causa do vento que estava forte. Então eu pensei que eu estava tendo alguma alucinação. Fiquei um pouco sem entender no momento. E na segunda noite eu lembro que eu tive um sonho com um monte de abelhas em cima de mim. E aquelas abelhas pousavam em minhas costas. Eu despertei. Quando eu despertei, na mesma hora veio um enxame de abelha. E eu me deitei na rocha, e por um bom tempo até as abelhas passar. Quando as abelhas passou, eu sentei, Deus me deu o nome completo: Advento dos Atalaia. Atalaia, a palavra atalaia quer dizer mensageiros, né? Pregadores, anunciadores das boas novas. E a palavra advento é um avivamento, um despertamento para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu jamais imaginei que seria pastor de igreja. Uma das coisas que eu sempre fugi, cheguei a fugir muito por causa do ministério, porque eu nunca vi em mim capacidade alguma de estar numa liderança de um ministério. Então, quando Deus completou o nome, foi quando eu passei a temporada na igreja adventista. Então foi que eu vim entender o porquê que eu passei ali. Eu estava concluindo uma obra, porque ninguém foge do olhar de Deus, ninguém se esconde de Deus. Então foi a hora que eu entendi que eu tinha que parar e fazer o ídolo do Senhor. Então dei toda a lembrança do que o Senhor tinha me dito naquela noite. E a Igreja Adventista dos Atalaia, Ele me deu o nome Advento, e no outro dia Atalaia. Atalaia foi quando completar a frase, era justamente o Advento, a primeira noite, e a segunda noite Atalaia. Eu busquei a entender o que significava aquele nome, né? Eu via um homem com uma trombeta na boca e fazendo um convite, ou seja, soando aquela trombeta. Ou seja, o Advento é chamando as pessoas para um ajuntamento, porque a vinda do Messias está próxima, né? E Atalaia são anunciadores da palavra de Deus, anunciadores do Evangelho. Eis aí o nome. Amém, glória a Deus. E para fechar com chave de ouro, qual o conselho que você deixa para os pastores que estão iniciando o ministério agora? Eu daria um conselho que está dentro de Gênesis capítulo 12. Primeiro, confiança em Deus e determinação na própria força que o Senhor deu. O Senhor disse para Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão,
Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Primeira coisa que eu acho que todo mensageiro, pastor, pessoas que têm dom ministeriais, deve fazer. Primeiro, nunca se deve olhar para a direita nem para a esquerda. Foi uma das coisas que o Senhor disse para Josué. Josué não olha para a direita, quer dizer, pessoas que são crentes, para a esquerda, pessoas que são ímpias. Então, muitas das vezes a gente para ouvir pessoas, enquanto o Senhor disse para ele, sai da casa de teu pai, né? Sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Você vai sair só, primeiro, porque muitas das vezes a gente quer sair ou queremos fazer a obra, mas confiando que tem alguém no meu lado para me ajudar, enquanto o Senhor disse, você vai sair só. E o Senhor disse mais para ele, vou te fazer uma grande nação, mas para quem era estéril, sua esposa estéril, como que pode ser isso? Só quem confia no Senhor, só quem realmente confia é quem pode levar a sério e ir adiante, porque quando a gente olhamos para nossas próprias forças, a gente perde o foco em Deus. Pois o Senhor disse, far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muitas das vezes a gente fica ouvindo pessoas e esquecemos que quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, quando você chegar, você vai prosperar. Assim como a gente iniciamos ali no sítio e hoje estamos aqui, estamos aqui na cidade de Arapiraca, mas para nós não foi fácil, porque todo começo é difícil, porque primeiro você tem que abrir mão de certas amizades, abrir mão às vezes de parentes, abrir mão de pessoas que aparentemente estão com você. Você realmente tem que confiar em Deus. E se Ele disse, eu abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você não precisa falar nada, você só precisa fazer e ir adiante, como o Senhor ordenou para ele. Vou te enviar uma terra que ainda vou te mostrar. É sair de cabeça baixa, fazendo o ídolo do Senhor, não importa o lugar que você vai parar. E tem mais, aonde você parar, você vai prosperar. É só confiar no Senhor. Amém, glória a Deus. E para você que quer ser entrevistado no nosso Atalaia Podcast, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário aqui embaixo.